Essa manhã, queria trazer um pouco à memória algumas coisas que às vezes a gente esquece. Muitas vezes nós esquecemos de sonhar. Então, meus irmãos, vamos sonhar nessa manhã. Qual o seu sonho? Qual é o teu sonho? Eu coloquei ali no pastoral desse mês o texto que fala um pouco. Deixa eu tirar isso aqui que está caindo aqui. Aproveitar que hoje nós estamos em poucos, né, só os de casa, então eu posso ficar sem a máscara, que são exatamente os mesmos que já ficam comigo sem máscara todo dia dentro da nossa casa, porque a gente fica lá confinado. Mas vamos nessa. Meus irmãos, no mês de agosto é um mês interessante, porque é o mês dos pais. É o mês que a gente lembra dos pais. Eu comecei hoje pela manhã aqui brincando sobre os pais, tal, o dia dos pais que é hoje. Mas também na nossa convenção nós temos como o mês dos adolescentes, também temos o mês dos jovens, né? E eu queria botar esse bolo todo de pessoas dentro de um só título: Os Sonhadores. Jovens sonham por natureza, adolescentes sonham mais ainda, e os pais sonham mais do que todos os jovens e adolescentes juntos, porque os pais sonham com os jovens e os seus adolescentes. Os pais sonham com seus filhos, os pais sonham com as suas famílias, os pais sonham o tempo inteiro por dias melhores. E Deus tem dado aos pais essa condição. Meus irmãos, a gente fica pensando que, independente do tamanho, do jeito, da forma de ser, pais e filhos, eles têm algo em comum. Muitas vezes, ao longo da vida, as pessoas acabam se separando, ficando distantes, mas o vínculo, o elo, ele não é quebrado. Ele não pode ser quebrado. Porque, na verdade, é um elo que foi construído pelo próprio Deus para nós. E é bênção de Deus. Os pais são bênção de Deus para os filhos, e os filhos são herança de Deus para os pais. Assim diz a palavra. Então, meus irmãos, é maravilhoso. Mas os pais sonham e os filhos sonham. Mas qual será o seu sonho? Eu queria ler, a partir desse tema, um texto bastante conhecido da palavra do Senhor, a história bem conhecida, mas que eu gosto muito. Cada vez que eu leio, eu me deleito e acho uma coisa nova, que é a história de José. Está lá em Gênesis 37, a gente vai ler do versículo 5, 10, a gente vai ficar passeando aqui em Gênesis, e aí a gente vai ler do 37, basicamente a gente vai pensar algumas palavras, alguns textos que vão até o capítulo 50. Então, convido a abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis 37, deixa aberto aí, enquanto a gente vai falando, a gente vai folheando junto, e vamos aí navegando nessa história tão bonita de José. Quando a gente olha essa história de José, vemos uma família com todos os componentes, pai, jovens, adolescentes, tudo junto. E esses sonhos fervilhando. Mas tudo começa com um sonho. José teve um sonho. E é a partir daí que eu quero começar essa nossa conversa. Gênesis 37, versículos 5 a 10 diz assim: Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? É com isto, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, tua mãe, teus irmãos, a inclinarmos perante ti? Meus irmãos, eu tive um sonho. Se a gente pensar, Jacó teve um sonho lá atrás. E a história toda da família, ela foi pautada naquele sonho, teve uma série de mudanças. Depois vem José e teve esse sonho, e toda a história começa através de sonhos. E Deus vai falando através dos sonhos com essas pessoas. Mas
O sonho que eu queria lembrar aqui os irmãos é não só aquele sonho que nós sonhamos enquanto dormimos, mas aquele sonho que nós trazemos para o nosso coração e temos como alvo de nossas vidas. Porque esse sonho de José, ele colocou no seu coração e tomou como alvo para a sua vida. Teve José um sonho. E ele compartilhou o sonho com aquelas pessoas que eram mais próximas, as pessoas mais caras para ele. Mesmo que essas pessoas, às vezes, não nem davam tanto valor a ele, muito menos aquilo que ele falava. Conta a palavra de Deus que os seus irmãos tinham até uma certa inveja dele, enquanto o seu pai tinha uma certa admiração especial por ele. Do ponto de vista humano, existe aquele sonho que chamamos de desejo, algo que almejamos muito e que, por vezes, é impossível de ser realizado. Nem todo sonho, quando nós sonhamos, nós temos todas as condições de realizar. Estamos aqui agora em meio a um grande sonho como igreja, sonhando em ter um espaço próprio aqui na URA. É um sonho. E esse sonho não é um sonho que nasceu no meu coração somente, mas desde 20 anos atrás, muitas pessoas têm sonhado com esse momento. Quem sabe Deus nos deu este momento para que esse sonho começasse a ser realizado? O sonho nasce no coração daqueles que estão disponíveis para ele, mas o sonho fica no coração daqueles que acreditam nele. Temos que acreditar nos nossos sonhos, temos que sonhar, mas temos que acreditar nele. José sonhou, José acreditou no seu sonho, acreditou tanto que contou, compartilhou o seu sonho com outros. De todos que ele compartilhou, quantos verdadeiramente guardaram no seu coração e também puderam viver aquele sonho junto? Poucos. Mas a história é assim. Meus irmãos, o sonho faz parte. Eu tive um sonho. Agora, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Quando tu fica imaginando os próximos dias, os próximos anos. Agora estamos aqui em meio à pandemia, então parece que tudo aquilo que nós pensamos, o nosso sonho é simplesmente que acabe a pandemia e a gente possa sair para a rua livremente. Mas e depois? Ora, sair para a rua, vocês saíram para a rua a vida inteira. A nossa geração não teve uma outra pandemia, jamais teve que ficar presa dentro de casa. Sempre esteve na rua e sempre teve seus próprios sonhos, que eram além de ir para a rua. Hoje nós pensamos num sonho muito próximo, que é simplesmente sair de casa. Mas isso vai acontecer. E depois? Qual o próximo passo? Qual o próximo sonho? Alguns vão dizer, não, mas então eu vou comprar uma casa nova, eu vou comprar um carro novo, eu vou constituir família, eu vou trabalhar, vou conquistar, vou fazer, vou acontecer, vou ser. Tá bom. José pensou em tudo isso. Haja visto que seu sonho era tão grande que era além daquilo que ele podia sequer contemplar naquele momento. Quando ele via aqueles molhos se envergando diante do seu próprio molho, ele não entendia o que era aquilo. Muitas vezes nós falamos assim, não, mas esses são sonhos de Deus para nós. Eu pessoalmente, não creio em sonhos de Deus, porque Deus não dorme. Se Deus não dorme, não sonha. Isso é uma forma humana de nós traduzirmos aquilo que Deus tem de planos e propósitos para nós. Deus tem planos para as nossas vidas, Deus tem propósitos para as nossas vidas. E a palavra de Deus fala que todos os propósitos de Deus serão cumpridos. Deus não vai ter os seus propósitos abalados diante das circunstâncias. Não é a Covid que tira o propósito de Deus, não é aquilo que está ao nosso alcance ou deixou de estar ao nosso alcance que vai fazer com que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas ou deixe de se cumprir em nossas vidas. A vontade do Senhor vai se cumprir, porque não são sonhos, são projetos, e todo projeto de Deus vai se cumprir. Agora, Deus dá a nós sonhos. Olha a diferença. Deus dá a nós sonhos e nos convida a fazer parte dos seus projetos. E eu gosto muito dessa ideia, porque traduz claramente quem é que está no controle. Não são os meus planos, mas são os planos de Deus para mim. Não são simplesmente os meus sonhos, mas eu tenho que colocar os meus sonhos diante de Deus para que Deus assim confirme. E aí ele confirmando esses sonhos, traduzindo em planos para a minha vida, então as obras das minhas mãos vão ser abençoadas. E tudo quanto eu fizer em direção àquilo ali vai prosperar. Daquilo que for da vontade do Senhor vai prosperar em minha vida, porque eu estou debaixo do plano de Deus para ela, para a minha vida.
Talvez muitos dos cristãos fiquem desesperados quando tem algum sonho mais estranho, achando que logo que Deus está falando algo diferente, e muitas vezes nós pensamos assim, o que será e tal. Existe até um certo misticismo com relação aos sonhos, mas, meus irmãos, nós cristãos não precisamos nos preocupar com isso, porque verdadeiramente, se cremos e somos de Cristo, então somente aquilo que é a vontade de Deus faz se cumprir em nossas vidas. Nada que não for a vontade do Senhor vai acontecer conosco. Mas eu vou passar por momentos difíceis. Amém? Se essa for a vontade do Senhor, então isto será como bênção para mim. Ao final, nós saberemos. Hoje nós não sabemos. Assim como José, quando teve o sonho, ele não sabia tudo que ele ia passar na sua vida. Mas era necessário que Deus se revelasse a ele através de sonho, que plantasse no seu coração este sonho. Baseado nas dificuldades, compreendemos bem o que estão os nossos sonhos. Como é que é a questão dos sonhos para nós? A gente só descobre os sonhos, o quanto eles são importantes ou não, quando eles são provados nas dificuldades. Ora, se todos nós tivéssemos todas as condições de fazer tudo aquilo que nós queremos fazer, não seria mais sonho, seria realização. Note, os sonhos acontecem para que nós criemos também condições para que eles aconteçam. A vida de José foi assim. Não foi um mar de rosas, mas foi um mar de dificuldades, desafios, e mesmo em meio a todas essas coisas, ele não abriu mão de viver o seu sonho. Mesmo quando ele estava no mais profundo do calabouço, ele sabia que Deus tinha um propósito na sua vida e que ali não seria o final. A verdade é que o sonho nos move rumo ao futuro. Aqueles que param de sonhar, param de viver, pois apenas estão sobrevivendo, levando uma vida sem cor, sem brilho, sem metas, sem projetos, sem alvos a alcançar. Meus irmãos, temos que ter alvos nas nossas vidas, temos que colocar alvos cada vez mais altos. E eu quero dizer para os irmãos que sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande. Gaste seus dias pensando em tudo aquilo que pode ser feito. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que é de uma certa idade, ele disse, meu irmão, já não sonho mais tanto. E eu perguntei para ele, o irmão já morreu? Não, então ainda tem tempo de sonhar. Então a gente vai na Bíblia e vê quando é que Moisés começou o trabalho, sonhou e começou a viver o plano de Deus. Quando ele tinha 15 anos de idade? Não. Sempre há tempo de sonhar. Nunca pare de sonhar. Parar de sonhar é parar de viver. Um exemplo que eu acho muito bonito na história de nós, cristãos, é a história de Hudson Taylor. Hudson Taylor, quando tinha 5 anos, ele ouvindo a pregação de seu pai, ouvindo todos os estudos que o seu pai fazia, ele sentiu no coração de ser missionário na China. Imagina uma criança de 5 anos sentiu no coração de ser missionário na China. Seus pais olharam para ele e tal, seu pai olhou e disse, tá bom, mas é muito pequeno, não sabe o que fala. Daqui até lá tem tanta coisa que vai acontecer. Muitas vezes as pessoas olham para ti e dizem, não, tu é muito pequeno, tu não sabe o que fala, daqui até lá tem tanta coisa que vai acontecer, mas é assim. A primeira parte é o sonho, o segundo é o projeto e depois todas as etapas que vão se realizar. E tem que ter trabalho. Aquele jovem Hudson Taylor, ele de 5 anos até o dia que ele efetivamente foi para a China, ele teve quedas, saiu da presença de Deus, voltou para o Evangelho, reconheceu os seus pecados, e porque teve essa experiência, ele pôde depois lá na frente lembrar e conhecer e entender aquelas pessoas que andavam no pecado. Depois ele foi, se preparou, aprendeu a língua, aprendeu a ser médico, fez uma faculdade, fez teologia. Quando ele estava pronto, e as pessoas diziam assim, agora está pronto para ser um grande homem aqui, ele disse, não, o meu sonho é ir para a China. Sabe quem é que acreditou no sonho dele o tempo inteiro? A sua mãe e a sua irmã, e oraram por ele todo o tempo. Meus irmãos, nossos pais, eles têm um papel fundamental. O pai é aquele que olha para o filho e acredita no sonho. Seus irmãos tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Acreditou no filho, sabia que ele tinha potencial para fazer aquilo e muito mais. Pais, olhem para os seus filhos e não olhem as suas dificuldades, olhem os seus potenciais. Jamais diga para o filho, não vai dar certo.
Mostre o caminho que ele tem que percorrer para que dê certo. Ah, mas eu não sei. Busque saber. Confie. Clame ao Senhor. Coloque a vida do seu filho diante do Senhor. Meus irmãos, assim fizeram os pais de São Teiro. E o que ele fez? Uma grande obra. E através da vida dele, a China inteira foi alcançada. Naquela época, existiam poucos missionários dispostos a atravessar o mundo para chegar até a China. Só a viagem de navio dele foram 6 meses atravessando os mares. E ele foi sozinho. Começou um trabalho. E daqui a pouco ele já estava com 14 missionários, com 100 missionários, e alcançou todas as províncias da China e mais a Mongólia. Porque uma criança teve um sonho. Uma criança de 5 anos. José teve um sonho. Cada um de nós tem sonhado. Agora, quantos de nós tem vivido o sonho? É importante que nós tenhamos em mente que é necessário que nós vivamos os nossos sonhos. A palavra de Deus nos fala, lá em Jeremias 10, 23. Muitos sonhos nos parecem ambiciosos demais, mas quem conhece o amanhã? Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Quem pode dizer verdadeiramente como será o amanhã? Deus sabe, porque Deus tem os planos marcados para nossas vidas. E nos convida a fazer parte, eu insisto nisso. Os sonhos que nós temos são sonhos que podem estar dentro do projeto de Deus quando nós nos colocamos diante dele. Então, meus irmãos, sonhe, se coloque diante do Senhor, coloque os seus sonhos, escute verdadeiramente o seu coração e coloque diante de Deus, não guarde para si, compartilhe com aquelas pessoas que são próximas, viva o seu sonho, acredite, Deus pode fazer isto e muito mais. Deus assim fez. Muitos irão falar mal, outros terão ciúmes, aqueles que o amam vão se maravilhar e vão confiar. Mas independentemente do que está ao seu redor, continue sonhando e vivendo os seus sonhos. Não abra mão de viver os seus sonhos. A palavra de Deus nos fala, lá em Gênesis 37, 19 e 20. A vida de José foi avançando e as coisas começaram a acontecer. E muitas vezes as coisas não acontecem exatamente do jeito que a gente imagina no nosso sonho. A palavra de Deus assim dizia um ao outro: vem lá o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo. E lancemo-lo numa destas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor querem matar os nossos sonhos. Muitas vezes as pessoas querem dizer assim, não vai dar certo e fazem tudo para não dar certo. Aconteceu assim com Neemias, ele sonhou reconstruir os muros de Jerusalém, e aí vieram homens de todas as tribos tentando ajudar, mas no meio existiam aqueles que falavam mal, diziam não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Meus irmãos, às vezes é necessário que nós nos afastemos deles. Às vezes é necessário que nós fiquemos com eles. Mas em todo tempo é necessário que nós confiemos no Senhor. Independente do que as pessoas falam ao nosso redor, lá vem o sonhador. Mas, meus irmãos, pense bem. Qual a diferença entre o sonhador e um visionário? O sonhador é tido como louco. O visionário é tido como bem-sucedido. Mas já pararam para pensar que todo o visionário um dia sonhou e acreditou no seu sonho, e até que ele realizasse seu sonho, ele era simplesmente mais um louco? Quando nós nos tornamos sonhadores, somos como loucos aqueles que estão ao nosso redor. Mas quando nós conquistamos os nossos sonhos, atingimos os alvos que estavam propostos em nosso coração, para nós mesmos, então as pessoas ao nosso redor dizem, ele é um visionário. Ele viu aquilo que ninguém viu, ele viveu aquilo que ninguém podia viver. Ele confiou em si mesmo enquanto todos desconfiavam. Assim fez José. Enquanto ele estava no meio daquela cisterna ali, o que ele podia ver? Olhar para o céu e esperar que algo acontecesse, porque em volta era tudo trevas. Quantas vezes nós estamos assim? Temos os nossos sonhos, mas as circunstâncias da vida nos colocam em um buraco que olhamos e trevas. E aquelas pessoas que a gente imaginava que iam estender a mão, não estendem. Meus irmãos, acontece. Muitas vezes nós questionamos assim, mas a pessoa não fez exatamente o que eu queria, a pessoa diz, meus irmãos, maldito homem que confia no homem.
A questão não é se as pessoas vão te decepcionar, a questão é quando as pessoas vão te decepcionar. Então não fique preocupado com isso. Todos nós um dia seremos decepcionados por alguém que está próximo. E pasme, todos nós um dia vamos decepcionar alguém. Não fazemos isso necessariamente porque queremos, fazemos isso porque somos assim, somos pecadores. As coisas ruins brotam em nosso coração. O que nós colocamos em nosso coração é o Espírito Santo, mas as coisas más já estavam lá. Nós nascemos no pecado, fomos gerados no pecado, e crescemos nele, e vivemos nele. Então, meus irmãos, não se preocupe com essas circunstâncias que estão ao seu redor. Se preocupem com o seu sonho. Sonhe cada dia ele, pense cada vez mais como é que eu vou sair daqui para continuar vivendo, como é que eu vou sair dessa situação para avançar, como é que eu vou continuar. Em Jeremias 29, 11, 13, ele nos fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Qual é a parte do sonho que ficou de fora? Nenhuma. Todo o nosso sonho a gente coloca diante do Senhor. Deixa que Ele trabalhe em nossa mente e confirme em nosso coração. Uma vez confirmado em nosso coração, então Ele mesmo vai confirmar nas obras das nossas mãos. Vão ter dias difíceis, vão ter dias maus, vão ter pessoas ao nosso redor que vão dizer não vai dar certo. Mas não confie nelas, confie no Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor plenamente, entregue todos os seus sonhos ao Senhor, e Ele fará algo muito maior do que tu possa pensar ou imaginar. Porque assim diz a palavra de Deus, Deus vai fazer grandes coisas através de nós e vai usar homens e mulheres que sonham. Os loucos desse mundo são aqueles que vão transformar esse mundo. Não são aqueles que são ditos como que têm todas as condições, mas são aqueles que não têm condição alguma. É esses que Deus vai usar, são estes que Deus vai usar para que essa obra seja estabelecida. Meus irmãos, sonhem, não deixe de sonhar. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o alto. Do alto sempre vem algo bom. Deus tem planos de paz, planos de bênção para as nossas vidas, mesmo que as circunstâncias não pareçam. José passou várias situações lá no seu seio familiar, onde ele mais esperava ajuda, foi aonde jogou ele para frente. Agora pensa bem, se não tivesse acontecido tudo aquilo na vida de José, como é que ele teria chegado até o faraó? Era impossível. Somente através de todas aquelas mazelas, aquelas dificuldades, é que José pôde chegar até lá. Olha só, versículo 41, capítulo 41, versículo 14 e 16, nos fala assim: então o faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair depressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Então esse lhe disse: tive um sonho. Certamente, quando José escutou essa história, ele lembrou-se de si mesmo. Quando ainda era jovenzinho, adolescente, e disse para os seus pais, para os seus irmãos: tive um sonho. Que interessante, a mesma frase, tive um sonho. Então o faraó chamou ele e disse: olha, e não há quem interprete. Também não havia quem interpretasse o sonho de José. Mas havia quem confiasse no sonho de José, ele próprio e seu pai. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José: não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Olha, vamos fazer uma digressão rapidinha. Vamos pensar aqui um pouco daquilo que aconteceu na vida de José até que ele chegasse aqui. Até que ele pudesse chegar na frente do Faraó, ele entrou no meio de um buraco pelos seus próprios irmãos. Capítulo 37. Ele foi vendido como escravo por mercadores a Potifar. Lá, quando ele achava que ia estar no melhor dessa vida, como escravo, mas vivendo coisas boas, ele foi, então, maltratado, foi mentira a respeito dele,
E ele foi parar na prisão. Na prisão, quando achava que estava tudo ruim, então Deus deu a ele a capacidade de interpretar sonhos dos seus colegas de prisão. Um sonhador interpretando sonhos de outros sonhadores. E quando ele achava que ali na prisão ele ia ficar o resto da sua vida, então alguém o chama do palácio porque lembrou que aquele sonhador tinha algo especial. A mão de Deus estava com ele. Olha, a mão de Deus estava com José desde que ele entrou naquele buraco. Jamais a mão de Deus abandonou José o tempo inteiro. E José jamais abandonou o seu sonho. Permaneceu. Fez tudo o que podia fazer, tudo que estava ao alcance da sua mão, ele fez com diligência. Fez o melhor de si, deu o melhor de si. Às vezes, não deu tão certo, mas ele continuava. Ele insistia, ele fazia o certo, ele buscava fazer aquilo que estava nas suas mãos. E aí o belo dia aconteceu. Ele chegou até Faraó. E Faraó contou o seu sonho. E Deus deu a interpretação. E porque isso aconteceu, José foi colocado no mais alto posto. Acima dele somente Faraó. Meus irmãos, quem é que ia imaginar um jovenzinho hebreu, lá do meio do nada de Canaã, ia chegar até o mais alto posto do reino do Egito? Ninguém podia imaginar isso. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tinha revelado a ele no seu sonho. E porque ele acreditou naquele sonho, ele pôde viver e contemplar aquela história. Meus irmãos, temos que viver a cada dia os nossos sonhos. Não deixe de viver. Sonhe, sonhe, sonhe sempre. Mas para onde os teus sonhos têm te levado? José, os seus sonhos o levaram para um buraco, para uma prisão, para a escravidão, para o escárnio, para tantas dificuldades. Mas, ao final de tudo, colocaram no mais alto lugar. Para onde os teus sonhos têm te levado? São sonhos de bênção, sonhos de paz? São sonhos que não quer nem lembrar deles? Muitas vezes nós enterramos os nossos sonhos no passado e dizemos, não, isso não era para mim, não. Quem sabe Deus tem para ti hoje uma chance de restaurar o teu sonho. Pai, olhando para o filho, diz, mas ele não foi como eu queria. Não importa, restaura o seu sonho. Filho, olhando para si mesmo, diz, olha, eu quero fazer aquele meu sonho. Adolescente, jovem, todos nós, não importa a idade, todos nós temos que sonhar. Vivemos sonhando, sonhamos porque vivemos. Os mortos não sonham, os mortos nada sabem. Somente aqueles que estão aqui na terra dos viventes podem ter esse privilégio de sonhar e planejar e almejar algo melhor, algo novo. Deus tem sempre algo novo. Temos que colocar todas essas coisas diante do Senhor. Sonhar, viver dia após dia, como fez José. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Teve um homem que teve a coragem de dizer, eu tenho um sonho. Você lembra quem foi? Martin Luther King. Ele disse, I have a dream. Eu tenho um sonho. E começou um discurso lindo a respeito da liberdade do homem. Alguém vai dizer assim, mas ele só sonhou e não conseguiu realizar. Não. Boa parte daquilo que ele sonhou, Deus deu a graça dele de poder contemplar o seu início. Mas era necessário que ele morresse para que o seu sonho pudesse avançar e romper as barreiras, não só dali daquela cidade onde ele estava, daquele templo onde ele estava pregando, mas que atingisse todos os lugares do mundo e a sua voz pudesse ecoar até hoje em nossos ouvidos. I have a dream. Quem não ouviu essa história ainda? O mundo inteiro conhece a história desse homem, porque ele teve a coragem de sonhar e compartilhar os seus sonhos. Tenha a coragem de sonhar. Tenha a coragem de viver os seus sonhos, mas, sobretudo, tenha a coragem de compartilhar. Não importa o que os outros vão falar. Muitas pessoas questionaram a ele, dizendo, doutor King, o que o senhor está falando? Isso nunca vai mudar, isso nunca vai ser diferente.
Algumas pessoas olham para o pastor Raimundo e dizem, pastor Raimundo, isso nunca vai mudar, isso nunca vai ser diferente. E todas as vezes que falaram isso para ele, ele transformou a situação. Uma vez falaram para mim, isso nunca vai mudar, isso nunca vai ser diferente. E a minha vida foi totalmente transformada. Meus irmãos, eu não sei exatamente como tu tem vivido o teu sonho. Eu não conheço os teus sonhos. Mas eu tenho certeza que enquanto tu sonhar e colocar diante do Senhor, quem vai dar a última palavra não são as pessoas que estão ao redor, mas sim é Deus. Ainda que todos te apoiem, mas Deus não dê a palavra final, este sonho não vai ser realizado. E se realizar, não vai ser para sua bênção. Agora, ainda que todos dizem, eu digo o contrário, mas Deus disser, vai, pode ir. Porque é Ele quem diz a palavra final. Não são os homens quem dizem a palavra final. Quando chegou no tempo certo, a gente vê lá no capítulo 45, versículo 4 e 5, José vendo se cumprir tudo aquilo que ele tinha sonhado. Ele estava no alto porto, seus irmãos chegando até ele e se curvando diante dele. Ele não fez aquilo de maldade, mas a história aconteceu assim. E tudo aquilo que estava previsto para acontecer, aconteceu, porque a palavra final era de Deus, não era daqueles homens que jogaram no buraco. Aqueles jovens que jogaram aquele adolescente no buraco, acharam que ali era o ponto final da vida daquele adolescente. Mas para Deus ali era só o início, era uma vírgula. A história continuava. E quando a gente olha esse texto e diz assim, olha, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então ele disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. De quem era o sonho? De José. De quem era o plano? De Deus. Meus irmãos, os propósitos do Senhor vão se cumprir. Meus irmãos, Deus fala lá em Salmo 37, versículo 4 e 5. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele fará. Não sou eu, não é tu, é Ele. É Deus quem fará todas as coisas acontecerem. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Não guarda para ti. Sonha muito. Coloca todos os sonhos diante do Senhor. Peça que Ele penere. Peça que Ele guarde no teu coração aquilo que é do seu plano. Então viva. Compartilhe esse plano com aquelas pessoas ao seu redor. Não deixe de compartilhar. Então, no devido tempo, todas as coisas vão acontecer. Mas não fique sentado esperando que as coisas aconteçam. Lembre-se de José. José não ficou sentado na perna do seu pai enquanto tudo acontecia, mas ele foi de encontro às dificuldades, ele foi de encontro à vida que estava ao seu redor, ele passou por centenas de situações difíceis, mas ele tinha um sonho, ele viveu o sonho, ele permaneceu no sonho. Meus irmãos, temos como exemplo a vida de José para nós, e façamos exatamente isso. Ao final, nós podemos imaginar que ou nós vivemos os nossos sonhos, ou nós não vivemos. Simplesmente assim. Passamos a vida. Não vivemos a vida. Deus não nos chamou para sermos aqueles que ficam olhando a vida passar pela janela, mas nos chamou para sermos protagonistas da nossa própria vida. E tudo começa com um sonho. Qual é o seu sonho? Qual o seu desejo? Se hoje o Senhor Jesus falasse contigo e perguntasse o que queres que eu te faça, qual seria a tua resposta? Eu tenho algumas. Eu tenho alguns sonhos. Tenho guardado comigo, tenho dividido com muitos. Quais são os teus? Não importa, meu irmão, o tamanho do seu sonho. Acredite, compartilhe ele com outros. Sonhe e viva, mas em tudo, teme ao Senhor. Confia nele, porque certamente
todo mais, tudo o que precisa ser feito, que não está ao teu alcance, ele fará. E mesmo tu ande por vales terríveis, ainda tu ande por situações que fogem do teu controle, nada foge do controle de Deus. Confia plenamente no Senhor. E a garantia disto é a vida do Senhor Jesus, que foi entregue naquela cruz com o plano precioso de Deus para a salvação da minha vida e da tua vida, conservação de todos que creem no Senhor. Meus irmãos, nessa manhã eu te convido, mais uma vez, a sonhar. E nessa hora colocar os teus sonhos diante do Senhor. Feche seus olhos aí onde tu está. Fale com o Senhor. Peça que o Senhor traga à memória os teus sonhos. Peça que o Senhor, verdadeiramente, te faça sonhar cada vez mais alto. Não se acomode com as situações. As dificuldades elas existem. Mas toda dificuldade que existe, ela existe para que seja transportada, transpassada, nós possamos avançar por cima dela. Meus irmãos, nessa manhã, clama ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Olha os sonhos que tu tens me dado. Olha os sonhos que eu tenho tido. Visita o meu coração. E vê se há em mim algum caminho mau, livra-me e conduz-me pelos teus caminhos. Livra-me de mim mesmo, porque o pecado está em mim. E ajuda-me a viver segundo a tua vontade e andar segundo os teus caminhos. Confirma as obras das minhas mãos, porque são tuas, já não são minhas. Porque não vivo hoje eu, mas Cristo vive em mim. Se hoje, nessa manhã, tu pode falar isso, Cristo vive em mim, então tu é um felizardo. E a garantia dos céus é dada por Cristo. A vitória na tua vida não é dada por mim, é dada por Cristo. Confia no Senhor em todos os teus planos. Acredite, viva, jamais abra mão deles. Que Deus nos abençoe. Amém?